As considerações e as perguntas podem ser feitas por vídeo ou por escrito no chat, e o debate é estimulado. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas e para tirar suas dúvidas. O tema da palestra de hoje é sequenciamento de nova geração, aplicações na saúde. Os temas sugeridos, sequenciamento e bioinformática, foram listados pelos discentes nas sugestões de tema para o Café com Pesquisa. E a palestra de hoje será ministrada pelo bioinformata da Fiocruz, do Rio de Janeiro, o Dr. Paulo Thiago de Souza Santos, também conhecido por Leão, mundialmente conhecido por Leão. O Dr. Paulo Thiago é biólogo e mestre em biologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Possui doutorado em atenção em câncer, com ênfase em bioinformática pelo Instituto Nacional do Câncer, e atualmente é pós-doutorando na Fiocruz, onde atua na área de biologia molecular, trabalhando diretamente com sequenciamento de nova geração e análise de bioinformática. Leão, muito obrigada por aceitar o convite para ministrar essa palestra. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Caroline. Bom, primeiro, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Primeiro, só antes de eu colocar aqui meus slides, só fazer uma justiça aqui, que a Caroline disse que eu sou bioinformata, e eu preciso fazer uma justiça aos bioinformatas, que eu não sou exatamente, eu não me considero um bioinformata, eu não tenho essa formação de bioinformata, eu acho que seria um insulto a eles me colocar nesse grupo seleto. Eu trabalho com câncer, como a Caroline falou, né? Eu fiz doutorado lá no INCA, e eu acho que eu iria mais por esse lado. Eu sou um pesquisador do câncer que utiliza ferramentas de bioinformática. Ser bioinformata, eu acho que é um degrau acima do que eu estou. Só esse disclosure, só para os bioinformatas não ficarem ofendidos. Então, posso compartilhar minha tela aqui? Pode sim. Uhum. Já estamos vendo. Acho que é só, só colocar em modo de apresentação. A tela cheia, sabe? Peraí que eu botei já. Não está aparecendo. Então. Peraí. Tá aparecendo só os slides mesmo do... Eu vou botar de novo. Acho que agora vai. Isso, perfeito. Foi agora? Beleza. Uhum. É porque aparentemente eu tenho que botar antes, tenho que botar para apresentar antes de compartilhar. Entendi. Bom, então a partir de agora para mim vai ser absolutamente esquisito, porque eu não estou vendo ninguém e eu vou ficar falando sozinho, olhando para minha tela. Por favor, tenham paciência comigo. É minha primeira palestra na quarentena. Bom, então a Caroline pediu para eu trazer esse tema, né, sequenciamento de nova geração e aplicações na saúde. Eu acho que eu fui um pouco rebelde e não atendi bem o que ela tinha me pedido, mas eu acho que eu trouxe coisas interessantes para a gente discutir, que estão absolutamente dentro do tema, mas eu acho que eu trouxe coisas mais voltadas para a pesquisa, efetivamente, já que é um programa de pós-graduação, né, do que efetivamente clínica, tá? Eu ouvi um barulho, não sei se isso é uma pergunta, eu acho que tem que me avisar, então. Pode deixar, eu aviso, Leão, eu só estou mandando o link para eles confirmarem a presença. Tá bom. É porque não tem problema me interromper se quiser, tá? É só porque eu não estou vendo o chat.
Tá, eu vou controlar as perguntas e qualquer coisa eu te aviso. Eu só vou mandar mais um aviso para eles, tá? Vai ter mais barulho. Tá bom, tá bom. Bom, então, começar fazendo um breve, muito breve, histórico do sequenciamento, né? Então, quer dizer, eu não vou tão longe aqui quanto essa linha do tempo, que começa em 1944, né, quando o DNA foi considerado, né, o material genético, material herdável da célula, né? Mas eu vou começar aqui em 77, quando o Sanger, então, publica o seu método revolucionário de sequenciamento, né? Então, acho que todo mundo deve conhecer o método de Sanger, né? Aquele método onde ele inseria nucleotídeos de deoxi que impediam, então, a polimerase de continuar a sua polimerização, né? A DNA polimerase de continuar polimerizando, e, portanto, gerava aqueles fragmentos onde era capaz, então, com um gel de alta resolução, né, era capaz de estimar aí a sequência de nucleotídeos. E aí, ali por volta de 80, a gente tem o sequenciamento do primeiro genoma, que foi o genoma do fago X174. É um genoma bem pequenininho, de 5.000 bases, né? Então, foi o primeiro genoma completo a ser sequenciado, né? E aí a gente vai para 1995, 96, né, onde a gente teve o sequenciamento da bactéria Haemophilus influenza. E aí isso é um salto bem grande, porque então a gente partiu ali naquele momento, em 1980, ali, do fago X174, e já em 95, então, a gente tem a Haemophilus sendo sequenciada, que tem 1,8 megabase, né? Então, a gente partiu de 5.000 bases para 1,8 megabase. Então, já foi um salto aí bem grande em escala, né? E aí, um pouquinho depois disso... será que eu consigo botar um pointer aqui? A gente está enxergando o seu mouse. Não sei se tem pointer. Ah, tem um lapisinho agora. Uhum. Mas aí o lapisinho... Bom, então vai ficar o lapisinho. Tá. Então, o lapisinho vocês estão vendo, né? Sim. Então, um pouco depois disso, né? Um pouco depois do influenza, a gente tem, não está aqui nessa linha do tempo, mas aí a gente tem o Craig Venter, né? Sequenciando o Saccharomyces cerevisiae. E aí, o Saccharomyces já tem 12 milhões de base. Então, ele já é bem maior também. E aí começa a se aventar ali nos anos 90, né? Então, começa a se aventar a possibilidade de sequenciar o genoma humano. Apesar de que, estando ali na escala dos 12 megabase, né? Está muito longe ainda do DNA humano, né? Do genoma humano, que a gente veio a descobrir que tinha 3.000 megabases, né, ou 3 gigabases. Então, estava bem longe. Bom, então ali nos anos 90 começou o Projeto Genoma, né, que durou aí seus 10 anos, 11 anos, né, e terminou um pouquinho depois de 2000. Ele estava programado para terminar em 2000, né, a ideia era terminar em 2000, mas o primeiro rascunho de genoma humano foi lançado em 2001. Então, a partir daí, é que eu acho que a gente começa a brincadeira a ficar séria, né? E, para a gente ter uma ideia da revolução que o sequenciamento de nova geração provocou, eu trouxe aqui um gráficozinho com o custo
por genoma, né, de acordo com o tempo. Então, lá em 2001, quando teve o primeiro rascunho, foi gasto 100 milhões de dólares para conseguir fazer esse sequenciamento. E aí a gente pode colocar sequenciamento de nova geração aqui em torno de 2006, 2007, né? Surgiu aqui o sequenciamento por síntese. E aí vocês percebem a queda considerável que houve, né, no preço do sequenciamento por genoma, né? Chegando aqui nos anos 2020, com a gente sendo capaz de sequenciar o genoma humano com $1.000, o que dá mais ou menos uns 30 mil reais, com o preço que o dólar está hoje. Mas isso certamente é uma queda bastante considerável, né, em torno do que seria o esperado. Inclusive, aqui tem uma linhazinha que é a lei de Moore. A lei de Moore não fala, obviamente, de sequenciamento, ela fala de agregar tecnologia, né? E ela prevê que ela serve para computador, né? Ela prevê que a cada ano você conseguiria ter o mesmo chip, né, de processamento pela metade do preço. Então, tinha essa previsão da queda do sequenciamento, que na verdade foi uma queda muito mais acentuada. Tá? Isso, obviamente, traz muitas implicações e traz um volume de dado muito grande de sequenciamentos que a gente tem hoje. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nessa coisa da revolução de dados, que a gente tem muito dado, a gente tem mais dado do que a gente pode, do que a gente consegue analisar, e é verdade, a gente está produzindo mais dado do que a gente consegue analisar. Isso tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas o certo é que isso abre mais nichos de trabalho e nichos de pesquisa, né? Então, como eu disse, eu saí um pouquinho do que a Caroline combinou comigo, mas um pouquinho só também, não saí muito, né? Mas mantive aqui as possibilidades do NGS. Né? Então, aqui eu fiz uma lista, não é uma lista completa, tá? É uma lista, e nem é uma lista que a gente vai conseguir discutir hoje. A gente só tem 40, 45 minutos, né? Para depois a gente poder ter tempo de ter pergunta. Então, eu não vou falar dessa lista toda, e essa lista não está completa. Né? Mas, obviamente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o que eu não falar ou sobre o que eu não trouxe, fiquem à vontade. Então, assim, o mais óbvio, né? Acho que o mais simples do ponto de vista de entendimento, né? Seria o genoma completo, né? Seria o sequenciamento do genoma completo de uma célula, de um organismo, o que for. Né? O problema do genoma completo, ele é simples da gente entender, ele pode ser simples de analisar do ponto de vista do que fazer, mas ele exige uma capacidade computacional maior, então isso já perde aí um pouco a questão da simplicidade. E ele também é mais caro em comparação a esses outros aí que eu coloquei. Então, por exemplo, se a gente comparar whole genome com whole exome, né, que seria só a parte do exoma, com algumas outras porções estratégicas que os fabricantes foram incorporando, né, porque o whole exome ele depende de sondas, né, que vão mirar, né, os exons. Então, você sequencia uma porção muito menor do genoma. Né? Isso torna ele, obviamente, muito mais barato, porque você consegue fazer muito mais amostras
por corrida, né? É aí que está o barateamento. É aí que mora, né, o barateamento. E a mesmo raciocínio se aplica a painel de mutações, né? Então, ao invés de você fazer o exoma completo, você direciona o teu sequenciamento para pontos específicos que você tem interesse a priori, né? Então, são construídos painéis onde tem lá as mutações de interesse, né? E isso, obviamente, diminui muito a necessidade de sequenciamento de outras regiões, o que faz o processo ficar muito mais... pode mudar até de escala, né, na verdade. Se a gente pensasse, não vou entrar nesses pormenores de Illumina e etc., mas a Illumina tem vários equipamentos que têm escalas diferentes, né? Então, um painel, por exemplo, você poderia fazer numa máquina que é uma escala um pouco menor e que, obviamente, é mais barata. A gente também pode, com o sequenciamento de nova geração, investigar sobre a conformação da cromatina, né, a abertura, o estado de acessibilidade daquela cromatina. A gente pode investigar as modificações epigenéticas do DNA, né? Estou falando aí especificamente de metilação, né, no DNA, quando você sequencia o DNA modificado com bisulfito. Isso é muito interessante porque não é simplesmente uma questão de você ter acesso, com o sequenciamento, você ter acesso a mais sítios, né, que poderiam ou não estar metilados. Não é só isso. Mas, na verdade, você passa a ter acesso a organismos diferentes, né? Porque, por exemplo, para você fazer tirando a ideia do NGS, né, para você fazer um estudo de metilação do DNA global, né, quem domina o mercado, de novo, é a Illumina, né, que tem, né, na verdade, arrays, né, de metilação, e a Illumina só produz, bom, até a última vez que eu chequei, ela só produzia chips, né, arrays para humano. Então, se você tivesse algum outro modelo animal que você estivesse estudando, eventualmente, se você estivesse estudando camundongo, rato, hamster, coelho, sei lá, qualquer outro modelo que você estivesse estudando, não teria um array para esse animal, né? E com o NGS você não tem esse problema, né? Você consegue, enfim, DNA é DNA, não importa de que bicho que é, né? Então vai ser sequenciado e você vai conseguir investigar as modificações epigenéticas. Tem a possibilidade também de você estudar metagenoma, né? E eu não sei se vocês estão familiarizados com o que é o metagenoma, mas metagenoma seria um genoma de uma comunidade, né? Então, estou falando aí, normalmente a gente está falando de microbiota, né? E aí, enfim, do ponto de vista de interesse médico, você tem várias microbiotas que são estudadas, né? Microbiota intestinal, microbiota oral, microbiota vaginal, microbiota da pele, enfim. Você tem várias microbiotas de interesse, né, que você é capaz de estudar o metagenoma. Bom, mas aí, enfim, não sei, se vocês estiverem familiarizados, vocês podem pensar assim, não, mas metagenoma sempre existiu, mesmo antes do NGS. É verdade. Só que era restrito, né, ao sequenciamento, ou quase sempre restrito ao sequenciamento da porção 16S das bactérias, né? Então, primeiro que você ficava restrito a um reino, né? Você só olhava ali para as bactérias, você não olhava, por exemplo, para fungo
ou para outros tipos de organismos unicelulares. Segundo, que você também não era capaz de ver outros genes de interesse dessa comunidade. Então, eventualmente, você pode ter uma comunidade que tem, por exemplo, uma Pseudomonas aeruginosa, mas você não sabe naquela comunidade se tem, por exemplo, o inserto de resistência a antibiótico, né? Então, a NGS proporciona essa vantagem, né? Você consegue ter acesso a organismos que você não tinha antes e você também tem acesso a genes, né, de interesse nessa comunidade, tá? Bom, e saindo aí do DNA, né, e indo para o RNA, né, a gente teve o advento, então, do RNA-seq. E aí eu não coloquei aqui o óbvio dele, né, assim como coloquei o óbvio ali do DNA, que seria o whole genome, né, o óbvio do RNA-seq seria o transcriptoma. E por que eu não coloquei aqui? Porque a gente normalmente já associa RNA-seq ao transcriptoma. Então, acho que ficaria um pouco até redundante eu colocar transcriptoma e RNA-seq como se fossem coisas diferentes, na medida que a comunidade científica, já entende, quando fala RNA-seq, já entende como um transcriptoma, tá? A única diferença que eu faria aí é que você pode extrair mais informações do RNA-seq que não só o transcriptoma, tá? Isso também é possível com alguns chips de microarranjo, você extrair um pouco mais do que o transcriptoma simplesmente. Então, tem alguns chips da Affymetrix, por exemplo, que você é capaz de fazer a estimativa de splice alternativo, né, de fazer medida de splice alternativo. Então, não é simplesmente o transcriptoma pelo transcriptoma, né, você já tem uma qualificação ali dentro, né, mas o RNA-seq te dá muitas outras possibilidades, né? Então, uma delas, por exemplo, que eu coloquei aqui, seria estudar a edição do RNA, né? Edição do RNA também é uma coisa que sempre existiu, assim, sempre existiu não, né, mas enfim, existe desde antes do advento do NGS, mas não com a profundidade que a gente tem hoje, com a facilidade que a gente tem hoje de estudar edição no RNA, tá? Tem uma outra possibilidade que é a expressão alelo específica, né? Isso é muito interessante, sobretudo no contexto aqui das modificações no DNA, tá? Isso a gente pode falar um pouquinho depois, melhor disso, se der tempo. A gente pode avaliar transcritos quiméricos, né? O que são esses transcritos quiméricos, né? Então, assim, quando você tem, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, do cromossomo Filadélfia, né? Da leucemia. Então, o que é esse cromossomo? Você tem, o que é esse cromossomo Filadélfia, né? Você tem a translocação de dois cromossomos que formam um cromossomozinho diferente, né? E esse cromossomozinho diferente, ele produz um RNA que é parte de um gene, que tem a região reguladora de um gene, e a região traduzida, né, de um outro gene. Isso é um RNA quimérico, né? Ele forma uma quimera, ele é parte de um gene e parte do outro. Por que é interessante isso? Mas, assim, se você pensar, mas eu posso estudar quimerismo, né? Eu posso estudar translocações com whole genome, por exemplo, até com whole exome eu posso. Realmente, você pode. Só que, quando você está olhando para isso no contexto do RNA, você não está olhando simplesmente para um cromossomo que fez uma translocação. Você está olhando para um cromossomo que fez uma translocação e você está vendo que essa translocação é transcrita. Porque não necessariamente porque tem uma translocação, aquela translocação vai gerar um RNA. Tá? Então, quando você está olhando isso no contexto do RNA-seq, é como se você
é meio que você já está um passo ali na frente do papel funcional dessa translocação, se houver. Né? E por último, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a estimativa de repertório TCR, BCR para RNA-seq. Essa parte é um pouco menos palatável, eu acho, mas eu vou tentar ser claro. Então, começando pelo whole genome, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo bastante legal. Assim, ele nem é muito novo, vocês veem que o artigo de 2011. Então, assim, a história começa, né, com o nascimento de 2 gêmeos, né, esses 2 garotos, a menina e o garoto que está nessa foto. Eles vão, enfim, eles nascem, né, vão para casa e tal, e os pais começam a perceber que eles não se comportam como esperado, né? Eles não param de chorar, eles não conseguem dormir, e etc. Então começam as investigações. Eles vão num primeiro médico que fala que são cólicas e tal, aí fica tratando para cólica e tal. Aí quando chega, isso segue, né? Quando chega 2 anos, eles vão procurar o médico novamente, porque essas crianças ainda estão muito... e aí eu vou, desculpa, perder aqui um pouco do termo técnico, mas as crianças estavam muito molinhas ainda, né? Elas não estavam durinhas, como se espera que esteja uma criança de 2 anos, né? Então elas não tinham ainda, parecia ali aquela moleza de meses, né? E aí eles procuram um outro especialista, né? E esse outro especialista diz que essas crianças têm, então com 2 anos de idade, diz que essas crianças têm um tipo de paralisia cerebral e que elas têm que fazer fisioterapia. Aí eles começam a fazer fisioterapia todos os dias e tal, apresentam alguma melhora, né? E seguem esse tratamento. Quando chega 5 anos, a menina começa a regredir. Toda aquela melhora que ela teve, né, muscular, de ganho de tônus e tal, ela começa a regredir. E aí ela, enfim, a mãe já perde um pouco a esperança ali e tal. E aí ela começa a buscar outros artigos, começa a ver na literatura. E aí ela encontra um artigo, a mãe, ela encontra um artigo que descrevia, né, bastante o sintoma da menina. E uma coisa que era muito particular, chamou muito a atenção dela, que o que acontecia? A menina, na verdade, ela acordava relativamente bem e, ao passar do dia, ela ia piorando. Então, ela acordava mais ou menos bem, ali se movimentando tal. Quando chegava às 11 da manhã, ela praticamente perdia todo o tônus muscular e tinha dificuldade de caminhar novamente, de fazer qualquer coisa sozinha. E isso estava descrito nesse artigo. Né? E aí ela entrou em contato com o médico, então marcou lá uma consulta, mas era em outro estado, enfim, eles foram lá. E aí o médico desconfiou, então, que era aquela doença e deu para ela um L-Dopa, né? Um análogo, né? Um precursor de dopamina. E aí deu aquela dose pequena, falou para eles voltarem para o hotel que eles tinham se hospedado e voltar no dia seguinte. 2 horas depois dessa dose de remédio, a garota já estava outra criança e já conseguia entrar no carro sozinha, caminhar e etc. Beleza. Então começou a tratar. Então ela foi diagnosticada aí agora com a distonia responsiva à dopamina, né? E aí continuou tratando. Só que quando ela chegou aos 13 anos,
ela começou a ter uma alteração respiratória, uma tosse muito forte, que ela ficava sufocada, e aí várias vezes hospitalizada e tal, não sei o quê. Até que um dia a empresa do pai dela ofereceu pagar o sequenciamento. E aí sequenciaram o DNA de todo mundo, dos pais e das crianças. As crianças são esses pretinhos aqui, né? São os afetados, os gêmeos afetados. Então eles descobriram que essas crianças tinham mutações no gene SPR, tá? E que essas mutações eram diferentes, eles tinham mutações nos dois alelos, mutações diferentes nos dois alelos, e elas eram herdadas tanto da mãe quanto do pai. Então, tanto o pai quanto a mãe eram carreadores. A mãe até tinha fibromialgia, mas ele não disse isso, tem alguma coisa a ver com essa mutação que ela carrega. E por isso que essas crianças tinham essa distonia, né, tão grave. E aí o que eles fizeram? Então, aqui do lado, né, SPR é essa enzima aqui que está relacionado tanto com, né, esse intermediário, está relacionado tanto com a produção da dopamina quanto com a produção de serotonina. Então, eles já estavam dando L-Dopa para essa criança, e então provavelmente já estava compensando a produção de dopamina. O que faltava, então, era a serotonina. Então, ele passou a dar o 5-hidroxitriptofano, né? E aí, isso funcionou, deu 2 semanas, funcionou super bem. Ela tinha, então, 13 anos, eles tinham, né, 13 anos quando isso aconteceu, e depois que fizeram esse sequenciamento e conseguiram diagnosticar isso e fazer uma terapia mais adequada, essas crianças estão aí pulando e brincando, feliz e contente. Todo mundo consegue. O artigo, inclusive, descreve que a menina ela é esportista, ela pratica várias modalidades esportivas no colégio, então está levando aí uma vida bastante satisfatória. Né? Mas, enfim, como eu disse, você de repente não vai resolver tudo com o rolo exome, com o rolo genome, porque ele é caro, ele é mais difícil de analisar, etc. E tem algumas doenças que já tem um painel pré-determinado de mutações. Né? Então, eu trouxe aqui como exemplo um painel. Eu trouxe aqui, por exemplo, um painel que é usado para câncer, para tratamento de câncer. Tá? Alguns tipos de tumores nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, isso depende um pouco, mas mais nos Estados Unidos quanto às drogas. Quando o paciente ele já passou pela primeira linha, né, para alguns tumores, isso, tá? Quando ele já passou pela primeira linha de tratamento adequada para o tumor que ele tem, ou preconizada para o tumor que ele tem, e ele não teve resposta, então, ele e o médico, né, podem decidir ele em conjunto com o médico, né, melhor dizendo, podem decidir por utilizar alguma outra droga que já tenha sido aprovada para algum outro tumor, ou seja, já passou por fase 1 e não é tóxica, enfim, fazer um remanejo aí de droga. Mas isso só faz sentido fazer se você tiver alguma evidência para acreditar que aquele tumor vai responder àquela droga, que originalmente não foi desenvolvida para ele. Então, tem esse painel de 324 genes, e dentre esses genes tem vários genes, eu não coloquei todos aqui, obviamente, tem vários genes que são druggable, e então, quando você identifica um desses genes mutados no tumor,
você pode fazer aí opção por usar uma dessas drogas alvo. Esse é um exemplo. Estudo de conformação de cromatina, e aí tem várias técnicas, eu trouxe uma aqui específica que serve para mais de uma coisa, que é o ChIP-seq, e só essa aqui eu trouxe um slide de metodologia, não sei se vocês estão familiarizados, mas basicamente é o seguinte, essa bolinha azul aqui seria a proteína de interesse, tá? Essa proteína de interesse está ligada ao DNA. Então, você vai fazer um processo que vai ligar covalentemente essa proteína ao DNA. A proteína não está ligada covalentemente ao DNA, ela está lá ligadinha, mas não é covalente. Então, você vai fazer um tratamento que você vai ligar covalentemente e você vai fragmentar esse DNA. Depois disso, você vai usar anticorpo para imunoprecipitar essa proteína de interesse. E aí, o DNA que está grudado nela vem junto. Né? E aí você solta esse DNA e sequencia. Então, o que você está sequenciando aqui, por isso que chama ChIP-seq, né? Que é a imunoprecipitação da cromatina, seguido de sequenciamento. Então, essa parte aqui de cima toda é a imunoprecipitação da cromatina, né? Você está precipitando a cromatina através de um anticorpo, e você vai sequenciar essa cromatina. Você vai sequenciar esse fragmento. Isso pode ser feito, por exemplo, quando você quer estudar um fator de transcrição. Você tem um fator de transcrição, mas você não sabe onde esse fator de transcrição se liga. Então, você pode cultivar a sua célula e pescar, né, esse fator de transcrição e sequenciar o que tiver ligado a ele. Então, você vai ver, provavelmente, aqueles genes que são responsivos àquele fator de transcrição. Mas nesse caso aqui que eu trouxe, nesse exemplo, como a gente está falando de alteração em cromatina, eu trouxe essa modificação aqui da histona 3 acetilada na lisina 27. Né? Então, essa modificação da histona 3, essa acetilação, ela tem a ver com a abertura da cromatina. Né? Então, vocês veem aqui, nesses diferentes... essas diferentes diferenciação de célula embrionária. Né? Então, vocês veem claramente, bom, pelo menos eu vejo claramente, espero que vocês estejam vendo também, 5 clusters, né, onde no primeiro cluster está todo mundo escurinho, ou seja, essa proteína ela está ligada nessas regiões em todas as células, né? Mas quando a gente olha para o cluster 2, por exemplo, quem está mais forte é a célula neural. Esqueci o que significa o P. Esse cluster 3, aqui o trophoblasto-like, né? Ó, tá bem mais escurinho. No 4, essa região aqui, quem está mais forte é o H1, e o 5, quem está mais forte é o MSC. Tá? Então, a partir desse ensaio, você consegue saber que essas regiões onde está mais escurinho, né, são as regiões onde a cromatina está mais aberta, porque tem mais histona H3 acetilada. Tá certo? Então, isso é uma das coisas. Metagenoma, trouxe um exemplozinho também. Não estou conseguindo passar. Provavelmente, quando passar, vou passar um monte. Aqui. Então, rapidinho, só mostrar para vocês o que foi feito nesse experimento. Então, primeiro ele pegou os camundongos, é um experimento sobre microbiota intestinal, tá? Então, ele pegou camundongos e esterilizou esses camundongos com antibiótico. Né? Então, ele matou todas as células intestinais desse camundongo. Aí, ele alimentou esses camundongos, esses diferentes camundongos, com
fezes de indivíduos com câncer coloretal, de indivíduos sem câncer coloretal, e um grupo controle que ele não alimentou com fezes nenhuma. Mas todos esses grupos, ele tratou com azoxmetano, que é um carcinógeno intestinal, tá? Que vai provocar um tumor de cólon nesse animal. E o que ele viu? Então, aqui tem os números, tá? Então, foram 12 animais aqui alimentados com fezes de pacientes com câncer coloretal, 11 animais com fezes de indivíduos saudáveis e 10 animais que só foram tratados com azoxmetano. Então, o que ele viu? Que os animais que foram tratados com fezes de indivíduos com câncer coloretal tiveram uma incidência de tumores muito maior. Tá? 7 em 11 aqui. E, além disso, ele identificou que vários gêneros estavam presentes, vários gêneros de bactérias, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ler, estavam presentes só no indivíduo com câncer coloretal, e algumas bactérias estavam presentes só no indivíduo que não tinha o câncer coloretal. Tá? Esse experimento é um experimento bem simplesinho da gente entender e bem direto, né? E a consequência, assim, mais... Aqui a gente está falando de um pré-clínico, né? Não dá para extrapolar isso, mas talvez, quem sabe, no futuro, a gente tenha um probiótico, né? Tipo um, sei lá, tipo um Yakult, né? Que pode, de repente, prevenir pessoas que têm, por exemplo, um risco aumentado de desenvolver câncer coloretal, como, por exemplo, pessoas com retocolite ulcerativa, né? De repente possam suplementar aí com probiótico e, eventualmente, ficar mais protegida, né, do câncer coloretal. A gente lá na Fiocruz participa de alguns consórcios de metagenômica, tá? Um deles é o MetaSub, e ele tem esse nome Sub porque ele começou em metrô, né? Então a gente fez o SWAB do corrimão, do metrô, isso em 2018, né? E 2016, durante a Olimpíada, por isso que está aqui o símbolo das Olimpíadas, a gente fez uma coleta bem grande, eu não estava lá ainda, mas a gente fez uma coleta bem grande antes das Olimpíadas, durante as Olimpíadas e um ano depois das Olimpíadas, né? Para ver como que essa comunidade de micro-organismos variou ao longo desses períodos, né? E eles estão começando agora, começaram, na verdade, o ano passado, a gente não está participando desse, eles começaram o MetaCats. Por quê? Porque tem aquelas evidências, não que eles passem para humano, tá? Mas tem aquela evidência de que os gatos, eles podem servir como um indicador de se há ou não COVID ali naquele ambiente, né? Porque eles são capazes de positivar para o PCR. Então, eles estão fazendo... Então, de novo, eu não disse que gato passa COVID para ninguém, tá? O que eu estou dizendo a ideia deles é monitorar os gatos para fazer uma vigilância, né, daquele ambiente ali, tanto domiciliar como peridomiciliar. É a mesma lógica, que eu acho que vocês já devem ter visto, de fazer o monitoramento de esgoto, né? Você teria... É mais barato você fazer o monitoramento do esgoto do que você ficar sequenciando a população, tá? Testando a população. Então, fala um pouquinho dos transcritos quiméricos, né? A gente publicou esse artigo em 2018, em câncer de esôfago, né? E a gente encontrou 7 pacientes que tinham
transcritos quiméricos, mas a gente não encontrou nenhum transcrito, né, nenhuma quimera, vamos colocar assim, nenhuma translocação, né, que se repetisse em mais de um paciente. Então a gente não considerou que esse evento, né, fosse driver, né? A gente acha que esse evento aí, na verdade, de translocação é meramente passenger, né? E o que a gente conseguiu fazer foi correlacionar essas translocações, né? Os indivíduos, os tumores que têm mais translocações são os tumores que têm maior expressão de ATR, né? O que dá a ideia aí de que eles estão produzindo mais dano no DNA, tá? E eu vou pular a parte do TCR e, de repente, se vocês ficarem curiosos, eu posso mostrar, só porque a gente já está com um tempo bastante avançado. E obrigado, é isso. Agradecer de novo aí a Caroline e a pós-graduação. Tá? E vocês, obviamente, que ficaram me ouvindo e prestando atenção, ou não sei, não estou vendo vocês. E é isso. Obrigada, Leão. A gente já tem... Gente, eu chamo ele de Leão porque eu nem sabia que o nome dele era Paulo Thiago. Eu conheci ele no INCA, quando eu fiz um aprimoramento, e todo mundo lá só conhece ele por Leão, por essa face e cabelos de Leão. Eu parei de compartilhar ou foi você? Não, acho que foi você. Fui eu? Então tá. Vocês não estão vendo mais minha tela, não, né? Não. A professora Juliana Meola levantou a mão? Você tem uma pergunta, Ju? Eu tenho. Oi, Thiago, tudo bem? Oi. Prazer em te conhecer. Prazer. Obrigada por ter aceitado participar hoje do nosso Café com Pesquisa. Eu que agradeço. Para a gente trocar um pouquinho de dúvidas, talvez, né? Porque sequenciamento é um negócio, assim, novo, não muito novo, mas tem muita coisa que a gente precisa descobrir ainda, né? Uhum. Na verdade, eu queria fazer uma observação para você e ver se você observa isso também e o que você acha. Uhum. Principalmente, a gente trabalha aqui mais com dados do transcriptoma, né? E eu observo que a gente, diferentemente, nos microarranjos a gente tinha isso também, mas não como no sequenciamento. Eu observo, principalmente quando você não tem uma diferença muito bem definida entre dois grupos, por exemplo, quando você está estudando, às vezes você não tem uma validação dos seus dados gerados pelo sequenciamento por PCR em tempo real, que é o padrão ouro, teoricamente, para validação, né, de expressão gênica. E eu não sei das outras técnicas se isso acontece, por exemplo, no whole genoma, ou porque eu não trabalho com isso, mas o transcriptoma eu percebo, eu tenho observado isso, principalmente no nosso grupo. A gente já fez alguns sequenciamentos com vários tipos de análises, com diferentes bioinformatas, ou biólogos, ou sei lá o quê, fazendo as análises. Eu não trabalho com análise, mas eu tenho observado isso. Você vê isso no câncer, ou algum câncer específico? Ou você já se perguntou por que dessa essa não validação? A gente sabe que é 10% geralmente, né, dos dados, mas eu observo que é mais. Na minha experiência, tem duas coisas aí que interferem bastante. Bom, primeiro, deixa eu só... como eu trabalho com câncer e o meu controle normalmente é o tecido normal adjacente, eu dificilmente tenho esse cenário onde eles são muito parecidos, né? O tumor ele é sempre muito diferente do tecido normal que a gente compara. Mas tem duas coisas. Então, durante a minha tese, eu fiz um levantamento que isso não entrou no artigo, mas na tese até que entrou, né? A gente reparou que o DSEQ, né, que é o algoritmo que é mais usado, né, o DSEQ e o EDR,
mas acho que ainda mais o DSEC2, né? Ele é bastante sensível a outlier, tá? Então, às vezes, o DSEC está dizendo que aquilo é diferente, e quando você vai olhar individualmente ali, quando você vai plotar o gráfico mesmo, você vê que não é diferente, que tem um ponto, tem um indivíduo que está deslocado. E aí isso não vai validar no PCR mesmo, porque esse achado ele não é verdadeiro, né? Esse é um ponto. Então, o DSEC é sensível a outlier. Um outro ponto que a gente observou também, e aí isso faz muito sentido para tumor, tem que dar uma olhada eu agora não vou me lembrar qual o nome que eles dão, average, alguma coisa. É tipo a média de expressão, né? Se essa média de expressão estiver muito baixa na RNA-seq, como o RNA-seq ele é mais sensível um pouquinho, ele acaba sendo mais sensível um pouquinho do que o PCR, também não fica legal. Então, assim, o que eu quero dizer quando tem muito pouco quando tem muito pouco daquele RNA específico que você está olhando, o RNA-seq ele pode ser capaz de ver diferença, mas quando você tenta levar isso para o PCR, às vezes você não consegue nem amplificar aquele RNA ali. Então, isso também não valida. Eu não sei se vocês fizeram essa observação, de ver se a média de expressão estava alta, estava baixa, mas tem isso. Pelo menos são as duas coisas que eu consigo... E aí, eu sei que eu falei aquela coisa do Bioinformata, mas Bioinformata tem que pegar no dado para ver. Assim, algumas coisas eu tenho que botar a mão para ver o que aconteceu. Que não bota a mão, né, na verdade. Mas... não bota a mão. Aliás, eu tenho pavor, né, de botar a mão. Você sabe que eu não pipeto há quase 10 anos. Tiago, obrigada. Carol, você quer quer complementar isso? Que a gente tem... Eu acho que muito do que ele falou, não sei nos seus trabalhos, né, Ju? Mas nos meus, eu usei DSEC, eu não, né? A Bioinformata que analisou para mim usou DSEC, e essa hipótese de que a quantidade de RNA seja muito pequena e aí ela verifique uma diferença é plausível, é possível. Eu não cheguei a olhar essa average, alguma coisa aí que você falou. Talvez seja uma opção, mas é bem plausível isso. Nos meus dados, pelo menos, eu não sei nas suas células, Ju, mas nas minhas é possível que isso aconteça. Não, o meu eu tenho bastante diferença, assim, entre os grupos, mas você observa a hora que você faz o heatmap que quem está puxando os dados. Você consegue observar. Então, talvez... O outlier. E tem algum programa, por exemplo, que você usa mais? Principalmente quando você tem dados menores, número, porque assim, a gente trabalha, quando a gente trabalha com coleta de amostra biológica, esse é um problema nosso, né, o N. Às vezes a gente trabalha com uma amostra rara e você não consegue um número grande de amostras. Então, assim, eu não sei se você já se deparou qual que seria o mínimo falavam-se de 3, agora 6 amostras para se começar a ter uma diferença. Você já viu isso, Tiago? Você já se deparou com isso, de um cálculo amostral para SEC? Olha, eu vou dar uma resposta que você provavelmente não quer ouvir. Depende. Porque, assim, na verdade, ser 3 ou ser 6, as duas coisas podem ser possíveis. A questão é, o que vai influenciar? O quanto que aquela medida que você está fazendo varia. Então, às vezes, você tem um gene que naquela condição, ele é constante. Ele está sempre ali naquele nível. Às vezes, você tem um gene que ele sofre tantas influências ambientais, qualquer influência, né, que ele varia muito. E aí, esse dele variar muito é que pega, né? Porque aí porque quanto maior for a variabilidade,
maior o N precisa ser para você encontrar a diferença, se ela existir. Então, infelizmente, depende. Depende aí do quão sensível é o seu gene, né, naquela condição que você está estudando. Tá? Seu gene, sua variável, enfim, qualquer coisa. Eu anotei uma coisa que você falou no início da palestra, e foi que nós estamos produzindo mais dados do que nós conseguimos analisar. Exato. E eu acho que isso é muito verdade, porque para a gente conseguir um bioinformata, eu te chamei de bioinformata porque eu conheço você pelo trabalho de bioinformática, mas para a gente conseguir uma pessoa que trabalhe com bioinformática é bem difícil, né? Hoje a gente, os profissionais que existem estão sobrecarregados. Exato. E a gente não consegue achar pessoa que tenha um tempo livre. Se você quer que alguém faça uma análise para você, ela vai fazer daqui 4 ou 5 meses. Então, o que você acha, na sua opinião, que seria necessário para analisar esses dados? A gente precisa de mais pessoas ou a gente precisa de mais ferramentas para fazer essa análise? Eu acho tem muita coisa mesmo. E aí eu vou falar da minha experiência no INCA, tá? E na Fiocruz. Tem muita coisa que as pessoas não analisam porque tem medo do R. Então... O R para quem não está familiarizado, o R é o programa que analisa o... Então, assim, tem coisa que eu acho que a gente não vai conseguir, eu não acho que a gente vai conseguir resolver esse problema assim, mas essa carência de bioinformata, a gente vai acabar resolvendo primeiro, né, formando mais bioinformata, obviamente, né, isso não é ainda uma carreira, se você pensar num bioquímico, a quantidade de bioquímico, biólogo celular para bioinformata não dá nem para brincar, né, mas óbvio, até, assim, bom, eu não sei aí em São Paulo, aí em Ribeirão, mas aqui no Rio, tem uma universidade, agora tem 2 universidades que tem bioinformática como cadeira no curso de biologia, por exemplo. Né? Então, isso por si só já é ruim. Né? Como é que você vai formar profissional se você não ensina? Né? Não dá o exemplo. E outra coisa é isso, é você ter mais profissionais híbridos, né? Porque você ainda tem muito profissional que é só de computador e muito profissional que é só de bancada. Então, a gente precisa chegar um pouco mais nesses profissionais que jogam nessas 2 posições. Assim, não que eles não sejam especializados em uma ou em outra. O que eu quero dizer é, existem ferramentas de bioinformática que são bastante simples você não precisa ter um mega conhecimento em programação e ser super hiper crânio, né, para você conseguir. Não, tanto é que eu faço. Então eu sei que não precisa ser tão inteligente assim. E aí, mas você tem esses mitos, né? Você tem essas coisas que afastam as pessoas. As pessoas falam assim, eu não sei R, então eu não vou analisar isso. Mas por quê? Já abriu o R, já viu como é que é, já conversou com ele, já namorou ele. Tem que sair, tem que pegar na mão, tem que ver se gosta. Eu acho que é por aí, né? E eu acho que essa desmistificação vai vir com a disciplina, né? Se você ter a cadeira de bioinformática durante a graduação. Porque aí você, enfim, você vê. É claro que, no final das contas, a própria graduação acaba também criando seus mitos, né? Assim, haja visto, sei lá, todo mundo tem imunologia na faculdade, mas tem uma quantidade muito pequena de pessoas que gostam de imunologia. Espero que não tenha nenhum imunologista aqui, não quero ofender ninguém. Só estou dizendo que eu gosto.
Eu acho que isso é muito verdade também. Nossa, a quantidade de pessoas que precisam analisar para a quantidade de pessoas que analisam é surreal, é muito disparo. Alguém mais tem alguma pergunta? A Lorena fez um comentário aqui no chat, concordando com o nosso ponto de vista com relação à falta de bioinformatas, né? Eu acho que não só biólogos, eu acho que aqui tem física médica, né, na universidade, tem muitos alunos de física médica que estão indo para esse lado, biomédicos também. E eu acho que o futuro é independente de ter ou não bioinformatas, teremos dados para serem analisados, né? Não, eu acho que nada mais será feito sem a bioinformática a partir de hoje. Muito que a gente viu do Covid foi devido ao sequenciamento do vírus, né? E foi muito cedo, as próprias variantes também foram muito cedo. E se ninguém tiver alguma dúvida, só um comentário. Você acha que, Tiago, você acha que se a gente tivesse as ferramentas de bioinformática, de sequenciamento que a gente tem hoje, na época da epidemia da AIDS, por exemplo, da pandemia da AIDS, a gente teria conseguido fazer uma vacina mais cedo, alguma coisa assim? E não só para AIDS, para outras doenças, tuberculose ou coisas assim? Eu acho que o Covid a gente está muito rápido, assim, com relação a tudo. Olha, eu não sei, eu não sei se eu conseguiria fazer esse futuro do pretérito aí que você quer aí, mas, assim, eu, por exemplo, eu realmente não tenho essa informação, mas eu não sei quanto tempo levou para ter o genoma do HIV resolvido. Mas eu tenho certeza que levou muito mais tempo do que o da Covid, porque o da Covid foi um negócio, né, o SARS-CoV, ele foi sequenciado muito rapidamente, né? E por isso, né, a gente conseguiu avançar tão rápido em outras áreas, né? Então, hoje a gente já está conseguindo identificar as cepas diferentes, né? A gente conseguiu isolar os genes lá responsáveis pela espícula, né, para fazer as vacinas e tal. Então, assim, hoje a gente resolveu isso com muita rapidez, muita celeridade, né? Eu acho que, assim, eu não sei se teria chegado a vacina, né? Porque a gente não chegou até hoje, assim, quer dizer, a gente tem várias tentativas, mas efetivamente, né, a gente não chegou até hoje e já tem a tecnologia. Então, eu não sei, né? Eu acho que certamente, ou muito provavelmente, a gente teria mitigado bastante a tragédia que foi, né? Até porque vale lembrar que houve uma época, né, que o HIV, ou a AIDS, né, era considerado uma doença transmitida por homossexual, quer dizer, então você não tinha toda essa clareza, né, da fisiopatologia da doença, né, tinha essas... Bom, não que a gente não tivesse nenhuma fake news hoje em dia, né, com a Covid. Acho que não, Carolina, acho que a gente está regredindo, então vou responder que não. Pensando agora na quantidade de fake news que foi gerado com a Covid, eu acho que não. Tem esse ponto também, né? Junto com o conhecimento também vem a fake news. Bom, acho que era isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, Tiago, por estar dando essa palestra para a gente. Eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo, a gente às vezes até não sabe o quanto de bioinformática e de sequenciamento tem por trás de tudo isso que a gente está vendo com relação à Covid, ou com o câncer, ou com as nossas doenças aqui ginecológicas e obstétricas. Então é bem interessante a gente ver que tem muito bioinformática. Olha, tem bastante coisa, e aquilo que eu não falei, eu trouxe, eu ia trazer, mas acabou não dando tempo, que eu acho que é do interesse de vocês, porque aquela história de expressão alelo específico, ela vai muito de encontro com imprinting, né? E normalmente imprinting tem muito a ver com reprodução humana e tal.
Então, essa coisa do alelo específico ela é bem legal. Tem estudos até relacionados aqui à vitrificação ou congelamento, né, de gametas, que o estresse causado pela manipulação de gametas causa alguns tipos de imprint alelo específicos. É bem interessante também. Então tá. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela palestra, acho que foi bem esclarecedora, parabéns. Pela sua primeira palestra está ótima, eu acho que foi muito boa mesmo. Você bateu um recorde de não ter dado aula na pandemia, que eu acho que todo mundo aqui já teve alguma aula. Eu dei, mas assim, eu dei in-house, né? Então, meio que eu tinha intimidade com as pessoas, então é uma coisa diferente, né? Uhum. Assim, tão fora de casa, tão longe, né? Ribeirão Preto. Peguei um trânsito danado. Pois é. O calor, né? O calor é igual, né? Rio de Janeiro e Ribeirão, a gente tem um calor igual. Eu não sei, eu nunca fui em Ribeirão, mas hoje fez um calor danado aqui. Tá bem quente aqui também. Então, obrigada a todos pela participação, e quem não acessou o link ainda, ele vai ficar disponível por mais alguns minutos para o pessoal marcar a presença, tá? Obrigada e até o próximo Café com Pesquisa. Valeu, gente. Boa tarde. Valeu. Valeu, tchau, obrigada. Su, você pode encerrar, por favor? Sim. Obrigada.